Boa tarde, hoje iremos falar sobre o clima mediterrâneo e os integrantes do meu grupo são Emily Zeurgo, Ana Alice, Cíntia e Vitória. Espero que vocês gostem da apresentação. O que é o clima mediterrâneo? Também conhecido como um clima temperado, faz parte de 3 classificações temperadas que existem no mundo. Esse tipo de clima possui algumas características que distinguem, como a presença de 2 estações bem definidas. Esse aspecto está diretamente ligado à sua localização geográfica. Características do clima mediterrâneo. Eles são divididos entre 3 principais. Pluviosidade, que é a característica que 2 estações do ano são bem definidas. Uma é o verão quente e seco e a outra o inverno com temperaturas mais baixas e maior presença de chuvas. Os índices pluviométricos oscilam entre 500 a 1000 milímetros anuais. A segunda característica é as temperaturas, que elas duram em média, em torno de 25 a 35 graus. Já no inverno, úmido caem para 0 a 10 graus. A terceira e última característica é a umidade relativa do ar, que está no clima mediterrâneo e sofre interferências na proximidade com o mar. A medida da umidade anual é, portanto, alta e gira em torno de 80%. Antes da gente falar sobre os impactos ambientais causados no clima mediterrâneo e antes da gente falar sobre o período de chuva e seca, vamos pensar que clima não é a mesma coisa que tempo. Tempo é algo momentâneo e clima não. Clima é algo longo. Claro, tem as suas variações, mas é algo longo. Agora, sem gastar mais energia, nem nada mais, o que é o período de seca e de chuva? No clima mediterrâneo é importante a gente pensar que ocorrem duas principais estações, que são a verão e chuva, já como está aqui no nosso tema. E no clima mediterrâneo, chuvas ocorrem no inverno e o período de seca ocorre no verão. A duração varia de 12 a 3 meses, porém, em alguns casos, pode haver de até 10 meses de verão. Mas não vamos excluir também a chuva. A chuva também ocorre e são frequentes durante o outono e o inverno. No período de chuva, a temperatura média é de 10 graus, podendo chegar a 0. Já no período de verão, a temperatura mínima é de 20 graus, porém pode ultrapassar 30 graus. É importante pensar também que a região do mar Mediterrâneo tem duração do verão em um curto tempo. Já o Oriente Médio pode chegar até 10 meses de seca. Outra coisa que é interessante pensar é a pluviosidade. Vamos ver em muitos lugares quando falamos do clima mediterrâneo, mas a pluviosidade nada menos e nada mais do que a quantidade de chuva que cai em uma determinada região. Eu vou falar alguns locais em que o clima mediterrâneo está presente. E como o próprio nome indica, o clima mediterrâneo é próximo das regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Bom, sul da Europa, algumas regiões do Oriente Médio, extremo norte da África, na Oceania, mais precisamente no sudeste da Austrália, na África do Sul, próximo ao Cabo da Boa Esperança, e também pode ser encontrado na América do Norte, Califórnia e nos Estados Unidos. E na América do Sul pode ser encontrado no Chile. Agora eu vou falar um pouco sobre as características da vegetação mediterrânea. A vegetação original está quase extinta, ação antrópica. Tamanhos: arbóreo, arbustivo e herbáceo. Apresenta 2 características, maquis e garrigue. Garrigue, arbustos de pequeno porte e avulsos. E tem outras características como sobreiro, medronheiro, cedro, carvalho, cipreste, azinheira, oliveira brava, pinheiro, cactus, loureiro, rosmaninho e alecrim. E a seguir tem algumas paisagens do clima mediterrâneo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a atividade econômica no clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é fundamental para a agricultura, pois dele depende a maioria das práticas agrícolas. Um dos principais fatores que são influenciados pelo clima é o zoneamento agrícola. Todas as culturas possuem para sua produção. Além das espécies nativas, o clima mediterrâneo é muito propício para a produção de uvas, o que faz com que as regiões com esse tipo de clima reúnam os mais importantes produtores de vinho no mundo. Vamos lá!
O clima quente e seco, típico do verão na região mediterrânea europeia, favorece a ocorrência de grandes incêndios florestais. E são exemplos de consequências causadas pelos incêndios da Europa, a perda da qualidade do ar, a degradação ambiental e o aumento de problemas respiratórios. Essa notícia eu peguei de um site e eu vou deixar disponível. Outra notícia muito importante disponível no Exame 55 anos. Embora não seja a região do mundo que sofrerá o maior aumento das temperaturas de acordo com este relatório, o Mediterrâneo, onde vivem muitas pessoas, é considerado um ponto quente das mudanças climáticas. Para fechar com chave de ouro, eu vou estar aqui dizendo alguns impactos importantes que podem ocorrer no clima mediterrâneo, que são elevação do nível do mar, perda da biodiversidade terrestre e marinha, riscos relacionados às secas, risco à saúde em aglomerações urbanas e rurais por conta das ondas de calor, e as áreas das florestas queimadas dobraria ou triplicaria. Também peguei de um site essas informações, deixarei logo abaixo. Disponível no site Conhecimento Científico, eu achei algo bem interessante que é o seguinte: a civilização escreveu suas primeiras histórias dentro da vegetação mediterrânea, ainda na antiguidade.